Salmos de número 37. Do 1 ao 11. Amém? Pode deixar aberto aí a sua Bíblia nesse salmo, e no decorrer nós estaremos lendo os versículos referentes. Mas quero ler com vocês agora o versículo de número 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, isso que o rei Davi está a falar, que é preciso entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e ele vai agir ao seu favor. Então, nós vemos Davi aqui agora, alguém que aprendeu a confiar em Deus. O interessante é que no momento que Davi começa a confiar em Deus, é no momento que ele começa a precisar de Deus. Quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, que as feras, os ursos vinham atacar, vinham tentar arrebanhar dele os seus rebanhos, ele estava lá para defender, e ele sempre dizia que era Deus que dava a vitória. Era Deus que entregava as feras na mão dele. Então nós vamos ver Davi apresentando muito bem como confiar no Senhor. Então no capítulo 37 nós vamos encontrar um Davi mais maduro, mas um Davi que permanece confiando em Deus em todos os momentos da sua vida. Então confiar, irmãos, só em Deus. Confiar só em Deus. Então nós precisamos confiarmos em Deus. Nós falamos domingo, uma das coisas que Jesus quer de nós é que nós possamos confiar nele. Então, quando nós confiamos em Jesus, quando nós começamos a colocar a nossa dependência, nós começamos agora a viver uma vida também de obediência. Então, a confiança leva também a obedecer. Logo, quando nós não confiamos em Deus, logo também nós passamos a desobedecer. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos confiar nele. Então, já estamos desobedecendo. E vamos desobedecer mais ainda quando não confiamos. Então, é preciso confiar, é preciso conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E, todavia, ele está mostrando muito bem o porquê ele confia em Deus. Ele está mostrando que ele confia em Deus porque ele conhece a Deus. Você confia em alguém que você não conhece? Jamais nós confiamos, não é isso? Nós confiamos em pessoas que nós conhecemos. Então, nós precisamos conhecer a Deus para poder confiar em Deus. Então, quanto mais nós o conhecemos, mais nós o confiamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais dependente de Deus nós ficamos, mais obediente a Deus nós ficamos. É isso que Davi ele nos apresenta. Ele diz que não devemos, nesse texto ele vai mostrar que não devemos estar inconformado, estar inquieto, estar chateado, invejando a prosperidade do ímpio. Porque o ímpio será destruído. Mas ele diz que nós precisamos confiar em Deus, entregar o nosso caminho a Ele e Ele agirá ao nosso favor. E muitas das vezes se pensa, muitas das vezes até se imagina que quando você está passando por um problema, Deus ele te abandonou e aquela pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus, está sendo mais abençoada que você. Porque nós vamos ver pessoas que não temem a Deus e que são prósperas, que está vivendo muito bem, obrigado, mas que o seu fim será terrível. Você quer viver bem e terminar mal? Então é melhor nós passarmos por lutas confiando em Deus e terminar bem, né? Terminar desfrutando do melhor de Deus. Então é isso que Davi ele nos apresenta. E Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha, então quando nós passamos a confiar em homens, nos tornamos malditos.
Quando nós começamos a colocar a nossa esperança na mão de homem, na mão de pessoas mortais, nós nos fazemos malditos. Porque agora nós colocamos a nossa esperança, a confiança nessas pessoas. Então, nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Muitas das vezes nós vemos pessoas ficarem inquietas, pessoas ficarem com a vida meio atribulada quando chega o período eleitoral. Por quê? Colocam uma esperança em um candidato, mas que é pura ilusão. O que nós precisamos é confiar em Deus e orar por esses homens e essas mulheres. É isso que a Bíblia nos ensina. A nossa confiança estando em Deus, o nosso caminho será bem-sucedido. Nós temos agora alguém, o Todo-Poderoso, que age por nós, que age por mim e por você. Não é isso que o Salmo, no versículo 5, nos disse? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, que ele vai agir por você. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Quem tem Deus, tem tudo. Não é isso? Quando nós perguntamos muitas das vezes a definição de Deus, o que é que Deus é para você? Geralmente a resposta mais óbvia que as pessoas dão é: Deus é tudo para mim. Deus é tudo. Mas será que nós estamos confiando tudo a Deus? Será que nós estamos vivendo uma vida de dependência total em Deus? E Davi vai nos ensinar os benefícios de confiar em Deus. O primeiro benefício, irmão, que nós temos quando nós confiamos somente em Deus é: não viverá mal-humorado. Olha que benefício. Quando nós confiamos somente em Deus, nós não vivemos mal-humorados. Nós temos agora uma alegria no Senhor, ainda que nós venhamos viver problemas, tribulações, mas ainda nós nos alegramos no Senhor. Por isso que Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Então nós precisamos, irmãos, buscar a nossa alegria. Então, quando nós confiamos, nós não vivemos mal-humorado, nós não vivemos de cara amarrada, não vivemos emburrados. Então, o cristão, ele não pode viver mal-humorado. O cristão, ele é alguém que vive bem-humorado, é alguém que vive bem consigo e com Deus, e com todas as pessoas. Olha o que diz o versículo 1: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Olha, não se aborreça por causa dos homens maus. Não fique mal-humorado por causa dos homens maus, por causa que eles estão prosperando. Não tenha inveja. Antes confie em Deus. Antes confie em Deus. Mas cá para nós, quando nós vemos alguém que pratica tanta coisa errada, que vive, não tem compromisso com nada e com ninguém, nem com Deus na sociedade, que nós vemos ela se dando bem, não dá uma certa raivinha? Não dá um certo questionamento? Dá. É por isso que Davi está dizendo: não se aborreça. Se ele está dizendo que não é para se aborrecer, é porque é possível se aborrecer. O que Davi está dizendo é: olha, vocês não irão se aborrecer. Não. Ele está dizendo: não se aborreça por causa dos homens maus. Não se aborreça. É isso que ele está dizendo. Então nós, irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós estamos nem aí para essas pessoas que praticam o mal. Nós não estamos dando ibope para elas. Nós não damos importância. Elas não têm nenhum valor significante para que nós venhamos nos incomodar. Mas isso só é possível quando nós confiamos em Deus. Quando você coloca a sua dependência em Deus, você não vai ficar chateado, não vai ficar mal-humorado com aquele colega de trabalho seu que é nozeiro, que só enrola. Você fazendo a sua parte e ele de carona. Você não vai. Porque você sabe o que está fazendo e que está fazendo porque você tem a responsabilidade.
e que está fazendo porque você ama o que está fazendo, e porque você está fazendo o que Paulo diz que faça como se estivesse fazendo para Deus, e agora você entende que está fazendo para Deus também. Então você agora não vai ficar mal-humorado, vai ficar chateado. Então é isso, irmão. Esse é o primeiro benefício que nós temos quando nós confiamos em Deus. E o segundo benefício é desfrutará da segurança do Senhor. Olha, você imagine agora na sua casa, você tendo guardiões, tendo guarda na frente e no fundo da sua casa, em todas as portas que tiver acesso, 2 guardas fazendo sua segurança. Você não vai se sentir confortável? Vai. Você vai dormir mais confortável porque você sabe que tem 2 soldados, 2 pessoas lá fazendo a sua guarda. E você imagine agora você confiando em Deus, e esse Deus que é o Todo-Poderoso, é Ele que te guarda agora. É Ele que te protege. É Ele que dá ordem aos anjos para que te guarde. Olha o que diz o versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então, para que nós possamos desfrutar de segurança nessa terra, temos que fazer o bem, confiando no Senhor. É isso que Davi está dizendo. Confie no Senhor e faça o bem. Que aí sim, vocês agora vão desfrutar de segurança aqui na terra. O interessante é que Davi está falando de algo que ele tem conhecimento. Davi está falando de algo que ele sofreu perseguição, que ele viveu perigo. Davi escreve os salmos anteriores, o Salmo 23, ele vai mostrar esse perigo. Ele vai dizer que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal algum ele temerá. Ele diz que será preparada uma mesa para ele diante dos seus inimigos, e o cálice dele vai transbordar. Então Davi, ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele fala porque ele confiou no Senhor, e ele viu a mão de Deus cuidando dele. Davi, em certo momento, quando está sendo perseguido pelo rei Saul, o Saul ordena que quem pega ele, mate, e Deus entrega Saul na mão dele, ele confiando em Deus, Davi, só vai lá e tira um pedaço do manto dele e não mata. Olha, Davi fez o bem e desfrutou de segurança. Aquele que perseguia, que queria o matar, já não persegue mais. Agora declara uma amizade. Então faça o bem que você vai desfrutar de segurança. Faça o bem que você vai ter uma vida de paz. Faça o bem que você vai desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Fazer o bem para vivermos seguro. Por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, que ore pelos reis, ore pelas autoridades, ore por aqueles que governam, para que venhamos gozar de paz. Olha, de tranquilidade. Então, quando nós estamos fazendo o bem, porque orar é fazer o bem, orar é você manifestar o amor por outra pessoa, porque você não ora pelo inimigo, você ora por aquele que você ama. Você ora, mesmo que a pessoa ela é o seu inimigo, mas você não é o inimigo dela, porque você não quer o mal dela. Então você vai passar a orar por ela. Então é fazer o bem. E quando se faz o bem, você desfruta agora de segurança na terra. Então esse é o segredo, irmãos, para vivermos em segurança. Esse é o segredo para vivermos em paz nessa terra, confiando no Senhor. Terceiro benefício em confiar somente em Deus: terá os desejos do coração atendido. Olha que maravilha! Agora, quando confiamos em Deus, teremos os desejos do nosso coração atendidos. Nós lemos neste instante em Mateus 7,7 sobre isso. Peçam, busquem, batam. A persistência, o ir atrás. Então nós passamos agora, quando confiamos, nós passamos agora a ter resposta para o nosso coração.
Nós começamos agora a ter resposta para os nossos desejos. Deus começa agora a trabalhar ao nosso favor. Lembra o que nós falamos no instante? Quando se entrega o caminho, confia em Deus, Ele age ao seu favor. É isso. Olha o que diz o versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você quer, amado irmão, amada irmã, ter os desejos do seu coração atendido? Deleite-se no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Não importa o que é que você está buscando, quanto tempo parece que está demorando, mas vai chegar. Davi, para ele desfrutar da paz, ele viveu noites e dias sendo perseguido, fugindo. Ele entendeu que ali já ia ser o fim, que ele já ia morrer, mas ele começa a ver o favor de Deus sobre a sua vida. Ele começa a colocar a dependência em Deus. E Deus agora começa a atender o desejo do seu coração. Então é isso que é preciso. Você quer ter os seus desejos atendidos, aquilo que você tanto tem pedido a Deus? Descanse nele. Deleite-se no Senhor. É isso que nós precisamos. Esta é a maneira de nós termos as nossas respostas. Confiando em Deus, entregando o caminho a Ele e descansando nele. Não é fácil descansar. Não é fácil nós estarmos com a situação e termos que esperar o tempo que tiver de esperar. Muitas das vezes não é fácil. É muito fácil nós chegarmos para um irmão e dizer: irmão, tenha paciência, espere. É muito fácil. É muito fácil pregar sobre esperar no Senhor. É muito fácil. Mas no momento que nós estamos vivendo a aflição, no momento que nós estamos passando pela provação, pela dor, 5 dias parece que é 5 anos. E 5 anos parece que não tem mais fim. Mas você imagine agora o tempo que você tem que esperar. Mas quando você confia em Deus, a esperança não morre. Lembra quando o povo estava no Egito escravizado, gerações passaram ali escravizadas no Egito, mais de 400 anos. Então muitas pessoas nasceram e morreram. E eles ainda esperavam o libertador, esperavam aquele que iam libertá-los e levar para a terra prometida. Geração passando para outra geração e a esperança não morria. Porque confiavam no Senhor. Não confie. Não importa se já tem um mês, um ano, não importa se já está completando uma década esperando no Senhor. Espere mais. Espere, confie que Deus vai fazer o que tem de fazer. Quarto benefício, quando você confia no Senhor: Deus agirá ao seu favor. Foi o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Isto é promessa, irmãos. Isto é promessa. Confie, entregue o seu caminho, que Deus vai agir. É a palavra do Senhor dizendo que Deus agirá ao seu favor. Não é o rei Davi que está falando, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus inspirada pelo rei Davi, dizendo que aquele que entrega o caminho, que confia nele, vai ver Deus agindo ao seu favor. Você quer ver Deus agindo ao seu favor? Você quer ver a glória de Deus se manifestando em sua vida? É só fazer isso, é só confiar. Lembre, confiar, irmãos, é nos momentos difíceis. Confiar é nos momentos que tudo está dando errado, que parece que é o seu fim. É nesse contexto que Davi começa a escrever esses salmos, que Davi começa a manifestar a Deus como pastor dele. Era nos momentos de perigo, no momento de perseguição, de morte, no momento que parecia que era o fim para ele. Você imagine agora alguém que venceu Golias, venceu um gigante que nenhum outro soldado tinha coragem de enfrentar. Agora ele tem um exército o perseguindo,
com ordem do rei. Você imagine agora o que aquele jovem ia pensar: vão me matar, não tem como. Para onde eu fujo, está no domínio do rei, está no controle dele. Se ele chegava numa cidade, o sacerdote, quando ele saía, o rei passava por lá, os soldados matava toda aquela aldeia, porque Davi passou por ali. Imagina o que Davi pensava na cabeça dele. Mas agora ele começa a manifestar essa esperança. Ele começa a entender, se ele entregar o caminho, se ele viver mesmo esperando, Deus vai agir ao seu favor. Então confie, irmãos. Não importa o que você vai ter que passar, mas confie no Senhor. Não importa o quanto que você vai ter que fugir, mas Deus vai agir ao seu favor. Não importa as consequências que você vai ter que viver, mas Deus agirá ao seu favor. Vai doer? Claro que vai. Claro que vai. A Bíblia nunca prometeu que não ia doer. A Bíblia nunca prometeu que não seria difícil. Sempre alertou. Há muita luta. Há muito sofrimento. A Bíblia é cheia de sofrimento. O povo de Deus, os homens de Deus, aqueles que foram usados por Deus, todos eles sofreram. Nós vemos grandes homens, o seu legado escrito, mas quando nós começamos a ler a palavra, todo o sofrimento que eles viveram, que eles passaram, desde o primeiro homem até a morte de Jesus Cristo, dos apóstolos, todos sofreram. O próprio Jesus Cristo sofreu, e foi o que mais sofreu. E ele ainda disse: olha, eu digo a vocês que é para que vocês tenham esperança. No mundo tereis aflições. Olha, mas tenham bom ânimo. É isso. Confiar no Senhor. É isso que nós precisamos. Vamos, irmãos, ter noite que não vamos dormir. Vamos ter dias que nós vamos chorar, que parece que não vai cessar mais o choro. Mas a alegria, ela chega. Porque até hoje, nunca houve tempestade que não teve fim. Até hoje, nunca teve noite que não teve um amanhecer. Então, o seu problema tem fim. A sua vitória vai chegar. Deus agirá ao seu favor. É só confiar, é só entregar o seu caminho a Ele. Quinto benefício, ao confiar somente em Deus, será justificado pelo Senhor. Olha, irmãos, imagina agora você está sendo julgado em um tribunal, aqui na terra, e aí lá, de repente, o juiz, quando analisa a sua situação, ele diz: olha, eu vou arquivar aqui, ele vai ser justificado, ele não vai pagar por esse crime, não. É bom? Maravilhoso você não ser condenado. E agora Deus, ele nos justifica, o Santíssimo, o Justo, o Todo-Poderoso, ele nos justifica quando nós confiamos nele. O nosso pecado é apagado, é lançado no mar do esquecimento. Ele não lembra mais os nossos erros. Ele não passa mais na sua cara dizendo: olha, lembra daquele dia que você fez isso? Não. Porque nós somos justificados, irmãos. Deus, ele apaga o nosso passado. Deus, ele extermina toda a nossa condenação, todo o nosso castigo, quando confiamos nele. O versículo 6 diz: ele deixará claro como a alvorada, que você é justo. Vou repetir. Ele deixará claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Olha, irmãos, o que Davi está dizendo é: aquele que confia no Senhor, ele é purificado, ele é inocentado, não existe condenação, não existe mais nenhuma punição para ele, porque agora ele confia no Deus Todo-Poderoso, naquele que, o único que tem poder para perdoar. É isso. Você será declarado como justo. Olha que maravilha.
Quem nunca pecou aqui? Já disse Jesus, né? Atira a primeira pedra. Todos nós. Né? Poderíamos até nos arriscar. Quem nunca pecou ainda hoje? Né? Atira a primeira pedra. Mas Deus, ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha, irmãos. Que maravilha. Que maravilha. É esse benefício que nós temos no Senhor. Somos até justificados pelo Senhor. Por isso que Paulo vai escrever: não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Seu passado foi apagado. Você foi justificado. Você foi inocentado. Não existe mais culpa, condenação. Ninguém consegue mais lhe condenar. Nem o capeta não consegue condenar mais você. Sexto benefício, não mais do que os outros, mas é muito importante. Você aprenderá a descansar em Deus. Você já sabe descansar em Deus? É fácil descansar em Deus? Não é, mas é necessário. Então, quando confiamos, descansamos. E só descansamos em um lugar ou com pessoas que nos sentimos seguros, não é isso? Você consegue descansar viajando dentro de um carro, com o motorista dirigindo loucamente? Você estando com sono, o sono vai embora, não é isso? Você não descansa. Não descansa. Mas quando você está em um veículo que você confia no motorista, que ele é um bom motorista, dirige cuidadosamente, aquela direção confortável que não sacode o carro para o lado nem para o outro, nem freia bruscamente, você até dorme. Até dorme. Tem gente que nos primeiros quilômetros já adormeceu. Por quê? Confia. Então só descansamos em Deus quando confiamos em Deus. Por isso que Jesus estava no barco dormindo, porque ele sabia quem ele era e ele sabia em quem ele confiava, quem era o Pai dele. Então ele dorme no barco diante de uma tempestade tranquilamente. Esse é o maior exemplo de descansar em Deus. Diante de uma tempestade, Jesus dormindo. Diante da água entrando no barco, os ventos agitados, as ondas balançando o barco para lá e para cá, Jesus dormindo. Esse é o maior exemplo de descansar em Deus. Diante da tempestade da sua vida, irmãos, durma, descanse no Senhor, espere no Senhor. É isso que nós temos que fazer. Não é fácil, mas é possível. Você pode observar que tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Ele mostrou, que Ele nos ensinou, Ele disse que era possível. Ele fez sem usar o poder de Deus. Ele fez como um homem apenas manifestando a fé do Pai. É isso que a Bíblia vai dizer, que Ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usurpou o poder de Deus. Sendo Deus, mas Ele se comportou somente como homem sem usar o poder de Deus. Então ele dormiu. Então é possível para eu e para você que está em casa, descansar em Deus diante de um problema. Descansar em Deus diante de uma tempestade. Descansar em Deus diante de uma perca de um ente querido. É possível. É possível. Então este é um dos benefícios que nós temos quando confiamos no Senhor. Veja o que diz o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha a parte A. Descanse no Senhor e aguarde nele com paciência.
Então você vai ter que esperar o tempo que for necessário. Você vai lá ficar paciente, você não vai estar agitado, você não vai estar ansioso, você não vai estar inquieto, agoniado, como nós falamos. Não. Você vai estar lá esperando pacientemente no Senhor. É isso que é preciso. Sétimo benefício: evitará viver irado e furioso. Olha, você já viu crente irado e furioso? Você já ficou irado e furioso? Isso se resolve quando nós confiamos no Senhor. Isso se resolve quando nós colocamos a nossa dependência em Deus. É isso que Davi nos ensina. Olha o que ele diz no versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Você já resolveu alguma coisa quando estava irritado? Você deixou a situação melhor quando você estava irritado? Não. Nós só conseguimos piorar. Não é isso? Quando nós vamos resolver uma situação, eu gosto muito de observar, quando eu chego em algum lugar que a pessoa vai ser atendido, e ali no atendimento aconteceu uma situação que a pessoa não teve a resposta que esperava, ela se irrita, começa a dizer um monte de coisa ao atendente, e o que é que acontece? Só gera mais outro problema. Não se resolve. Não se resolve. Então nós precisamos, irmãos, tomarmos este conselho. É conselho de Davi, conselho de alguém que tinha experiência. Conselho de alguém que viveu na pele. Por isso que ele diz, evite a ira. Olha, evite ficar irado, evite ficar reivado. Rejeite a fúria. É isso que nós temos. Então ele está dizendo que evite, porque esse é um sentimento que surge em nós. Todos nós somos sujeitos a esse sentimento. Todos nós manifestamos esse sentimento. Por isso que ele está dizendo, evite. Então quando você começar a ficar irado, evite a ira. Controle ela. Não deixe ela te dominar. Rejeite a fúria. Não deixe esse sentimento aumentar. É isso que nós precisamos. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Olha que conselho, irmãos. Olha que conselho de Davi. Olha que conselho Davi está nos dar. Se nós aplicarmos, irmãos, esses conselhos de Davi em nossa vida, nós temos uma vida melhor. Muitos problemas são evitados. Saúde fisicamente em nós também. Porque a ira, a fúria, você viver uma vida irritado, gera problemas. A ciência já comprova isso. Você vai ter problema mental, vai ter problema de coração, problema de estômago, e tantos outros problemas fisicamente. Quantas das vezes a pessoa vai a um hospital com uma dor, que ela já está insuportável, quando chega lá, o médico diz, não, isso é da sua cabeça. E a pessoa sentindo uma dor nas costas, ou no braço, ou numa perna, e o médico diz, não, isso é da sua cabeça. E o que é que acontece? A pessoa sai de lá chateada com o médico que disse que aquilo era da cabeça dela, que era um problema emocional que ela estava a viver. Quantas das vezes isso acontece? Então, se nós seguirmos esse conselho de Davi, irmãos, muitos problemas serão resolvidos em nossa vida. Problema de saúde física, problema de relacionamento. Olha que maravilha, irmãos. Olha os benefícios que é em confiarmos no Senhor. Então, como eu falei domingo, ou se confia tudo, ou não se confia nada. Não tem como confiar pela metade. Oitavo e último benefício, citado, né, irmão, aqui nessa noite. Mas tem muitos outros benefícios na Bíblia que você pode descobrir. Oitavo benefício, será recompensado por Deus.
Você já fez algo para alguém e a pessoa lhe recompensou, te deu um presente ou te deu um valor? Eu trabalhava em uma empresa e tinha lá um médico. Além de ser gente boa, eu já gostava de fazer esse serviço para ele, porque era gente boa mesmo ele, um senhor muito educado, mas sempre ele dava um guaraná no final. Ele disse, olha aqui um guaraná. E eram uns guaraná, irmãos, que dava para comprar fardos de guaraná. Era 50, era 100, aqui um guaraná. Rapaz, que guaraná é esse? E era tão bom, era tão gratificante, tão maravilhoso você ser recompensado por alguém, por algo que você fez. Imagine agora você ser recompensado por Deus por não fazer nada, apenas por confiar nele. Olha que maravilha. E a recompensa que Deus dá é uma recompensa que não perece, é uma recompensa eterna. Então, é maravilhoso, irmãos, confiarmos em Deus. Vale a pena confiarmos em Deus. Nós não perdemos nada, só ganhamos. Olha, citei 8 benefícios aqui, mas se nós formos folhear página por página na Bíblia, nós ficaríamos aí, eu acho que anos falando dos benefícios, e não cessariam. Então, é muito bom confiarmos em Deus. Só temos a ganharmos, nada a perder. A única coisa que nós vamos perder é os problemas. A única coisa que nós vamos perder é o que é ruim e ganhar sempre o que é bom, sempre vencendo com o Senhor. O versículo 9 diz, pois os maus serão eliminados. Olha, aqueles maus que Davi fala, que não se inveja da prosperidade deles. Olha agora, eles serão eliminados, mas o que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Aqueles que esperam no Senhor agora receberão tudo que Deus tem por herança. Olha como é bom. Lembra dos maus que tiveram os seus sucessos, mas não confiaram em Deus? Serão destruídos. Viveram bem, tiveram muitas posses, tiveram muito sucesso, mas se não confiou em Deus, o fim é mau. Então é melhor, irmãos, termos uma vida de luta para terminarmos bem vencendo, do que ter uma vida de uma falsa vitória, de um falso sucesso e terminar destruído. É o que a palavra do Senhor nos mostra. Então, os que confiam no Senhor viverão de maneira humilde e herdarão as bênçãos de Deus. O versículo 11 nos diz, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Olha, pleno bem-estar. Cessarão os seus problemas, cessarão os seus mal-estar. Quero encerrar lendo Jeremias 17, 9 novamente. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor. Então, se você quer ser abençoado, meu irmão, se você quer ser bendito, se você quer ter uma vida onde você desfruta do melhor de Deus, confia nele. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus. E você irá desfrutar do melhor de Deus em sua vida. Você verá a glória de Deus. Você verá o poder de Deus sendo manifestado através da sua vida. Você verá os gigantes que se levantarão diante de você, mas que cairão. Problemas que irão surgir tentando tirar a tua paz, mas que cairão. Tempestades que irão se levantar diante de você na sua vida, tentando te destruir, mas vai cessar. Eu só confio no Senhor. E volto a dizer, descanse. Não é fácil. Mas quando você confia,
você aprende a descansar. Não é fácil. Quem já passou por luta sabe muito bem disso, que não é fácil. Porém, é possível, não é? É possível. E todo aqueles que já passou por uma luta vai entender que no momento que ela começou a confiar, começou a descansar, que ela lutou, que ela tentou de tudo e não conseguiu, aí disse, Senhor, agora é contigo. Resolva isso, senão eu vou me acabar. O problema é resolvido, não é isso? Olha os discípulos com Jesus no barco. O que era que os discípulos estavam fazendo? Estavam orando? Os discípulos estavam clamando a Deus? Não. Os discípulos, com sua experiência de pescadores, conheciam o lago, eles estavam ali tentando sobreviver. Eles estavam com o barco remando ali contra a maré, remando ali contra as ondas, contra o vento. Eles estavam tentando. No momento que eles se esgotaram as suas forças, no momento que eles não poderiam mais o que fazer, o que foi que eles disse? Mestre, acorda aí. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Acorda aí, mestre. Como é que pode nós nesse sufoco aqui, mestre, dormindo? Como isso é possível? E o que foi que aconteceu? A tempestade cessou. Jesus repreende o vento. Jesus repreende as ondas. E foi que veio depois da tempestade? Um céu azul e um tempo de bonança. Então, a sua bonança, a sua vitória, está logo ali depois da tempestade. Logo ali depois da tempestade. Basta você clamar ao Senhor e confiar nele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Você que está em casa também, está passando por algum problema, tem alguma tempestade em sua vida, vamos colocar diante de Deus agora. Diga a Deus qual é o problema que você tem enfrentado. Se você identificou que não tem confiado em Deus, diga a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Faça como os discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Peça ao Senhor, Ele vai aumentar a sua fé. E diga agora para o Senhor o que você quer que Ele faça. Lembre, quando você confia em Deus, entrega o seu caminho a Ele, Ele age ao seu favor.